Salve, salve, galera! Estamos aqui mais um episódio, hoje especial, como você pode ver, ao Encast Open House, com essa galera maravilhosa aqui atrás, empreendedores realmente selecionados para estarem aqui fazendo network, consumindo um pouco do conteúdo. Seja muito bem-vindo a esse episódio e vai ser um prazer trocar essa ideia aqui com você, para que você consiga destravar o crescimento do seu negócio e o crescimento da sua equipe. Eu sou Ícaro Gaspar, CEO da Overall Consultoria e do All-in Hub também. Então, vamos lá. Eu gostaria só... Iniciando já, o produtor já me chamou a atenção aqui. Pessoal, temos um porém. O negócio aqui tá muito legal. O canal tá realmente performando bastante. A gente tá vendo que tem muita gente acessando aqui os nossos vídeos, o nosso conteúdo. Mas a galera não tá se inscrevendo no canal. E isso é ruim porque a gente não consegue chegar em mais gente. Então, e você também vai acabar perdendo aí conteúdo desse canal. Então, somente 25% do público que está assistindo nossos vídeos está inscrito no canal. Então não deixa. Clica aqui, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você receber aí as notificações de vídeos novos que estão entrando. Toda semana a gente tem um episódio novo. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo aqui para as pessoas que você acha que realmente vai impactar. Beleza? Sem mais delongas, quero apresentar para vocês o tema de hoje. Basicamente, ele vai falar e vai ser acerca de decisões complexas. Quantas vezes vocês tiveram dificuldade de tomar decisões? Decisões que precisaram avaliar diversas variáveis internas do seu negócio, internas como pessoa, externas de mercado, do cenário econômico e tudo mais, para que você tomasse uma decisão. A gente vai falar sobre com uma pessoa que tem tomado essas decisões complexas há muitos anos na sua vida e está passando neste momento por um cenário de tomada de decisão e implementação dessas decisões. Então, com vocês, a nossa maravilhosa, multifacetada, chefe da Le Cordon Bleu, é engenheira de software, é mãe, é esposa, é tudo um pouquinho com vocês, gente. Essa maravilhosa, essa nossa amiga, nossa cliente, Elisângela Vale. Muito obrigado, cara, pelo teu tempo. Muito obrigada pelo convite também, Ícaro. É um prazer estar aqui com vocês e dizer que dessa vez, essa mudança que a gente está fazendo, está contando com o apoio de vocês, de braços junto, e está sendo mais fácil. Outras vezes foi um pouco mais difícil. Oh, que legal. É um prazer estar podendo ajudar. Essa é a nossa função. Vamos lá, Elisângela, trocar essa ideia. Tem muita coisa aqui, cara. A minha produção aqui fez um roteiro que, bicho, tem... A galera quer conhecer muita coisa da tua história. Eu acho que tem muita coisa interessante que eu vou tentar selecionar algumas coisas aqui, tá? Então já, pro pessoal entender com quem a gente tá falando, Elisângela, eu sei que durante a tua trajetória tu teve que tomar várias decisões complexas, né? E eu sei que, cara, você é uma engenheira de software, tem autoridade para falar bastante sobre, inclusive, sobre a lógica da engenharia de software, lógica sobre tomada de decisão. Teve uma empresa de projetos em si, e hoje toma conta de na minha opinião particular, eu tive negócio na área da alimentação, e para mim, a operação de um restaurante é a operação de guerra, ainda mais a operação de 3 restaurantes, como vocês já tiveram, algumas unidades, né, vocês tiveram que amparar, ainda tem um back-office ali atrás, é uma operação de guerra. Quais são as competências hoje necessárias para uma pessoa tomar decisões complexas como as decisões que vocês vêm tomando? Quais são as coisas que para você são importantes? O que você leva em consideração quando você toma decisões de virada de chave? Primeiro a pessoa tem que se permitir mudanças. Eu sou uma pessoa que sempre me permite mudanças e sempre tenho muita fé em Deus que nada vai acontecer, que toda mudança, o resultado é melhor. Sempre no futuro vem alguma coisa melhor que antes. Então esse é o primeiro passo. Se permitir mudar e ter fé em Deus que vai dar certo com toda a parceria, com todo o conhecimento técnico, com tudo que você tem ao longo dos anos. Boa. E depois disso? Depois a gente acreditar que, cara, vem uma coisa boa. Quais são o que tu costuma... De quem tu costuma se munir? Quais informações tu costuma se munir? Quais são os principais recursos que tu procura se munir para tomar as decisões complexas? Primeiro eu tenho um lado empreendedor que começou muito cedo e eu gosto muito de fazer a prática baseado na teoria. Eu sempre gostei de me munir de informações técnicas para poder fazer a prática. Eu acho que a experiência somente ela não ajuda.
Porque você pode ter várias experiências negativas e continuar quebrando a cara. Então, eu gosto muito de obter a teoria para poder realizar a prática. Eu sou muito teórica. Eu acho que a prática fica melhor. É por isso que eu sempre busco consultoria. Por um tempo eu fui consultora. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Mas eu sempre estou com um livro. E é o que me permite... eu gosto muito de ser empreendedora porque eu consigo estudar e aplicar o que eu aprendi dentro da nossa empresa. Boa. Não, ao contrário, de repente, se eu fosse funcionária, eu tinha que seguir todas as regras mesmo de conhecimento técnico, talvez travar em alguma coisa que eu gostaria de desenvolver. Enquanto empresária, eu acho isso sensacional. Eu não vim nesse mundo para nascer, trabalhar, ganhar o dinheiro e morrer. Eu vim para fazer a diferença. Só o fato de a gente empreender e poder fazer com que pessoas cresçam com a gente, não só financeiramente, mas o crescimento intelectual, fazer diferença na vida das pessoas, você já fez uma diferença nesse mundo. Então, eu acho assim, empreender é um fator muito positivo, é um fator diferencial na hora de você tomar decisões complexas. Boa, muito bom, muito bom. Ele me conta um pouco, conta pra gente um pouco dessa jornada, né? A gente sabe que teve tomadas de decisões durante toda a tua história, né? Então, da onde a Elisângela veio, qual foi o primeiro grande projeto da Elisângela, como foi entrar efetivamente nesse segmento da gastronomia. Conta pra gente um pouco dessa jornada aí da heroína Elisângela. Acho que vai ter bastante insight. Me permita, durante esse meio, fazer algumas perguntas, mas vamos contando a tua história, que eu acho que vai ser bem proveitoso pra gente aqui. Eu acho que muita gente pode se identificar. Eu comecei como programadora, uma vida muito solitária. Eu e o computador, estudei na Fundação Matias Maquiline, onde conheci meu esposo. Legal. E de lá, continuei na minha vida solitária, fiz engenharia de software. E um belo dia eu tive vontade de abrir uma empresa de desenvolvimento de software e hardware. Legal. Porque dentro da programação eu gostava muito da análise de sistema, que é quando você começa a se relacionar com pessoas, fazendo levantamento de requisitos, entendendo como funciona o negócio das pessoas e fazendo isso virar sistema de informação. Então eu fui me apaixonando em fazer levantamento, transformar as informações em dados, em sistema. E eu abri uma empresa e trabalhei muitos anos desenvolvendo hardware e software com verba de Payday. Então eu trabalhava com polo industrial. 5% do faturamento da indústria aplicado em verba de Payday. Então, por muito tempo, eu ganhei prêmios nacionais, internacionais, de produtos que a gente fazia, inovadores. Fui muito feliz nesse tempo, porque eu escrevia o projeto. Como eu tinha habilidade de programação, de analista, eu mesmo fazia as propostas dos projetos. Mas eu tinha necessidade ainda de conhecer sobre gestão de projetos. Porque eu recebia as demandas de trabalho, mas eu não recebia e nem sabia fazer um cronograma. Você receber uma demanda de trabalho, não saber organizar seu tempo, não é legal. Então, eu fiz um MBA em gestão de projetos, fiz uma certificação que se chama PMP, é uma certificação internacional, que é Project Management Professional. E aí eu conseguia escrever projetos, aprovar projetos, agora projetos de hardware e software, de educação, de saúde, ambiental, porque paralelo à minha empresa de informática, eu abri uma de consultoria junto com meu esposo. Então, eu fui consultora há muitos anos, elaborando projetos, gerenciando projetos, aprovando projetos, cultural, ambiental, social, educação. Então, eu comecei a me relacionar com outros CNPJs, com outras empresas. Então, eu vim do computador sozinha, relacionando com os meus usuários de sistema e depois passei a me relacionar com CNPJs. E eu senti uma necessidade muito grande. Eu tinha empresa de hardware, de software, mas eu só lidava com pessoas de um nível de formação, não lidava com estoque, com compras, com nada disso. E eu senti vontade de aprender um pouco mais sobre RH, sobre compras, estoque, finanças. Eu tinha feito uma disciplina só de administração na minha faculdade de engenharia. Eu fiz na UEA. A faculdade de engenharia é sempre assim. Não sei se mudou o currículo agora. E nessa disciplina eu despertei um desejo de aprender um pouco mais sobre essas áreas. Eu fiz um mestrado em gestão de empresas em Lisboa. Foi quando começou a me despertar o desejo de abrir uma empresa que tivesse essas áreas também. Saquei.
Um belo dia, eu dando aula de gestão de projetos, um aluno virou e falou: ah, professora, eu não vou mais estudar, eu vou vender tambaqui. Eu disse: por quê? Ah, perto da minha casa tem uma senhora que assa tambaqui e vende não sei quantos tambaquis por semana. Aí eu disse: onde é? Aí eu fui lá, dei uma volta, era um tambaqui assado. E ela botava num prato de papel a farofa, arroz e virava assim um tambaqui e botava num saco. E eu pensei assim, como o nosso peixe está desvalorizado. Como ele poderia ser melhor apresentado. E eu comecei a calcular junto com meu esposo, meu cunhado. A gente começou a fazer um plano de negócio para criar um delivery de tambaqui. Na época, só existia tambaqui de rio, onde você ia no restaurante, encomendava, eu tô indo, faz um tambaqui para mim e para meus amigos. Não existia um tambaqui de piscicultura, até porque era um tabu. Eu vou comer um tambaqui, ele é muito gordo, ou ele tem muito hormônio, isso dá câncer, não sei o que, era a maior coisa. História do tambaqui do açúcar. Nossa, a gente tinha muitos tabus sobre comer tambaqui. Sim. Então, quando começou o tambaqui de banda, o plano de negócio era para ser um delivery. Tanto que nós alugamos um lugar, no Parque 10, onde a gente pensou, aqui é fácil de se locomover para a Cidade Nova, para qualquer região, mais fácil, e não precisa de salão, né? Quando a gente abriu, foi um sucesso, porque não existia peixe assado. Peraí. Pause. Mas quando vocês abriram, ainda tinha empresa de projetos ou não? Não, foi aí que entrou a primeira decisão. Eu decidi fechar por 2 motivos. A empresa de projetos, ela é muito boa, o valor é alto, mas demora muito para fechar. Você precisa ter um portfólio de projetos. Você tem que estar fazendo um projeto, você deve saber disso, é consultoria. Sim. Você está fazendo um projeto e você já tem que ter várias propostas no mercado para fechar. Só que muitas vezes, quando você vai fechar, tem um gap onde você tem que segurar a mão de obra com o seu próprio recurso, porque você já capacitou, você já formou aquela mão de obra, como é que você vai deixar ela solta no mercado? Você vai demitir. Então, se tu fechar um projeto terminado, aí há 1, 2 meses, que tem aquela burocracia toda de fechar, o que é que tu vai fazer com essa equipe? O legal de vocês é que vocês não têm uma equipe, eu não sei, CLT, mas todos os meus eram CLTs. Se fosse só parceiro, beleza, todo mundo entende. Mas CLT ficava uma conta muito pesada para pagar. Só que... E eu disse, eu quero uma vaca leiteira. Um negócio que me dê dinheiro todo dia, nem que seja um pouco, que eu consiga fazer um fluxo de caixa. E aí eu não pensei 2 vezes. Fechei a consultoria, fechei a empresa, fiz os acordos, demiti as pessoas e fui na fé e em paz. Quando eu abri o restaurante, eu não tinha nenhuma experiência com restaurante, 0. Mas eu tinha experiência de plano de negócio. Aí eu elaborei a descrição de cargos e funções, o organograma. E a cozinha era uma caixinha preta, porque eu sempre gostei de cozinhar e eu sempre gostei de viajar e buscar comida. Mas a cozinha profissional é totalmente diferente. Certamente. É fogo, é faca, é gente estressado, é uma roupa com manga longa no lugar quente. Quente, em Manaus. Então eu não compreendia, eu não sabia. Então eu não quis dar esse coração do negócio para alguém fazer. Eu, que já tinha outra capacitação, dei um tempo e fui me formar em gastronomia. Porque eu achava que eu não poderia dar aquele negócio, a parte da cozinha, para ninguém. E hoje eu vejo que muito restaurante falha nisso. O dono, ele não conhece nada de cozinha. E aí ele contrata um chefe de cozinha que diz o ingrediente que quer usar, nem se interessando se vai ter lucratividade ou não aquele prato. A gente trabalha muito com aproveitamento integral de alimentos. Quando você é o proprietário e é o dono do negócio principal, que é a cozinha, você tem mais consciência, você vai fazer com que aquilo se desenvolva em lucratividade, em qualidade, em lucratividade, tudo isso. Sim. E logo que eu abri o Tambaqui de Banda, eu fui para o Senac. Eu fiz 6 meses, eu estava com a minha filha amamentando. Foi um desafio muito grande, eu dava mamar
de manhã, no almoço, na hora que eu saía. E lá eu conheci pessoas que tinham outro conceito sobre estar no Senac estudando. Elas diziam, eu estou no Senac para ser cozinheiro, para ter uma oportunidade de emprego. De trabalho. Exatamente. E tu tava para garantir base. E eu tava para ganhar base, exatamente. Mas eu sentia exatamente tudo que o pessoal foi muito bom. Por quê? Porque você não pode coordenar uma equipe se você não conhece o trabalho que aquela equipe vai fazer. Eu tinha raiva quando me mandavam para a pia, o dia da pia de lavar louça, e o colega pegava a panela e jogava, pá! Tá brincando comigo. E aí também eu ficava chateada quando eu queria falar com a minha família e eu não podia sair para pegar o telefone. Então, quando eu voltei para o restaurante, as minhas supervisoras, elas eram intolerantes quanto à pessoa que saía da cozinha. Eu disse, não, ela deixou um filho em casa, ela está preocupada. Deixa ela sair para atender. Então, foi tão bom o tempo que eu passei lá, por vários motivos. Eu comecei a entender as pessoas que trabalhavam dentro da cozinha. E eu comecei a entender as pessoas que supervisionavam quem trabalhava dentro da cozinha. E eu entendi que não é só faca, fogo, roupa quente. São as pernas cansadas, o corpo cansado, o cabelo sempre com cheiro de comida, a unha que não pode fazer, o cílio que não pode ter, o batom, o brinco. É uma doação tão grande, simplesmente por um salário mínimo. Como você vai valorizar, como você vai motivar uma pessoa dessa que todo dia faz arroz, baião, farofa, vinagrete? Como? Então, esse é um grande desafio e foi uma escola. Se alguém vai para lá aprender a cozinhar, eu não fui só para isso. Eu fui para aprender a lidar com a minha equipe. Okay. Foi uma grande escola. Top. Muito bom. Quando eu voltei de uniforme. Quando eu entrei na cozinha, ninguém me reconhecia. E elas me viam antes como assim, a senhora não sabe o que acontece aqui dentro. Só manda fazer, a senhora não sabe. Embora eu nunca tenha tido diferença de tratamento com elas. Mas no dia que eu entrei de uniforme, que eu fui fazer as mesmas coisas que elas, foi totalmente diferente a nossa comunicação. Então, assim, o que eu digo, se você muda, você não pode só mudar pensando em ganhar dinheiro. Você tem que mudar completamente. Porque você vai... Minha equipe era completamente diferente. Minha equipe era mestre e doutores, gente com formação em engenharia, em tecnologia, inteligência artificial, que lá naquela época, há quase 20 anos, né, o Tambaqui de Banda, ele tem 12 anos. Mas eu estou falando de 20 anos, quando eu comecei a ter empresa, já era esse público. Para um público que trabalha com cozinha. Às vezes eu chegava perto e falava assim, tá tudo bem com você? Não, a minha irmã foi estuprada. Ah, não, meu marido me traiu. Ah, me deixou, eu dormi na casa da minha sogra com meus filhos. Uma realidade completamente diferente. Aproveitando o que tu tá falando, cara, só pra gente fazer um parêntese, eu acho que é muito importante, pessoal, entender esse insight aqui, né? Tudo que você... Tomar uma decisão complexa, na maioria das vezes, é mais fácil do que você imagina, na verdade. É mais difícil você manter a decisão e fazer essa decisão acontecer sem mimimi. Existe... Tem um filósofo que eu não sei quem é, mas ele fala que o processo de decisão ele é feito por 3 partes. Uma é a decisão de você decidir fazer algo. A segunda decisão é você fazer esse algo todos os dias. A terceira decisão é você fazer esse algo todos os dias, gostando do que você está fazendo sem reclamar. Esse é o processo de tomar de decisão. Quando você passa por essa terceira fase, você realmente concluiu o processo de tomar de decisão. E aí é muito difícil algo dar errado. Mas durante esse processo, eu acho que é interessante, ou pós esse processo, é interessante entender. Inclusive a Gabriela Abdon, no nosso último episódio, falou bastante sobre isso. E isso eu preciso salientar, que é uma característica muito feminina, do empreendedorismo feminino. E eu acho, a gente tem que aprender isso. Galera, todos, as mulheres, se não entenderam, aprendam com quem já fez. E homens, pelo amor de Deus, que a gente nunca... A coisa mais difícil é a gente entender isso. Mas entenda.
pessoas estão no centro do negócio. Não tem pra onde correr. Todos os negócios são feitos por gente. Então, se você não for um cara que entende gente, você não entende de negócio. Essa é a grande verdade. Então, essa tua sacada, que eu não sei se ela foi por osmose ou se ela foi consciente, mas entender e ir pra dentro da operação. E, principalmente, passar não... Porque, pra mim, um homem, ele iria lá no Senac, ele iria com a única e exclusiva... com o único e exclusivo olhar de, cara, eu preciso entender a operação de como a galera vai lá fazer. Não como a galera se sente fazendo. Essa é a diferença entre o homem e a mulher. A mulher vai lá e ela olha não só o que se faz, mas o que a pessoa sente quando ela faz o que ela tá fazendo. E esse olhar, que eu acho que é um insight extremamente importante para quem tá tomando uma decisão complexa. Entenda o que as pessoas estão fazendo, mas entenda como elas se sentem fazendo aquilo, para que você potencialize elas, principalmente no como elas se sentem fazendo aquilo que elas precisam fazer. Isso é uma característica muito feminina. Né? Valorizar como dar mais condições de trabalho. Cara, não tem como valorizar a pessoa se você não entende como ela se sente, o que ela faz. Primeiro não tem como você gerenciar essa pessoa se você não sabe o passo a passo do que ela faz. Eu lembro que desde a minha primeira empresa, quando eu contratei um auxiliar administrativo, antes eu fui para banco, eu fui para fila de banco, eu organizei. Porque no dia que ela dissesse assim, eu estou aqui na fila do banco, dona Elisângela, eu tenho certeza que ela estava. Porque eu fiquei na fila do banco e demorava muito a fila do banco. Então, você só pode gerenciar as pessoas melhor se você conhecer o trabalho dela. Senão, você vai estar falando da boca para fora. Mas a tomada de decisão dessas mudanças, eu sempre tive baseada em números. Boa. Não foi baseado em desejo. E eu também nunca tive amor. Boa. Ai, menina, sem amor, apego, não. Porque quando você é empreendedor, você tem que estar de olho nos números. Nas pessoas. Tem que ser um pouco mais frio, né? Exatamente. Para uma mulher, né? É mais Podiam difícil. pensar o contrário, mas não. Eu sempre me baseei em dados. Da primeira vez que eu resolvi trocar de consultoria em empresa de informática para restaurante, eu disse, eu não vou investir nenhum tostão. Eu não investi nenhum tostão. Eu não vendi nenhum negócio meu, nenhum carro. Eu vou emprestar do banco, eu vou financiar e ele vai nascer e ele vai crescer se for necessário. Mas por 4 anos eu também não tirei nada. Eu nunca, mas uma coisa que eu decidi, eu sempre quis ter um gerente administrativo. Porque eu acredito que se você ficar muito dentro do negócio, você não tem tempo para pensar em crescimento. Então, eu poderia ganhar o dinheiro dele, mas eu não quis. Assim como eu não investi, eu também não quis tirar. Então, durante 4 anos, eu não fechava a caixa, eu não fazia compras, mas eu ia cuidar do cardápio, da gestão das pessoas, de tudo isso. Sim. Então, foi uma decisão em relação aos outros negócios que eu tive. Eu acho que foi super certo. Para te ter uma ideia, eu nunca fechei um caixa. Eu olho tudo pelo sistema até hoje, há 12 anos. Nem a chave da porta eu tenho. Sabe aquele negócio do olho do dono que engorda o gado? Eu não concordo. Eu não concordo. É claro que se você estiver lá, vai sair um pouco melhor. Mas você tem que ter pessoas abaixo de você que façam melhor que você. Sim. Eu sou a favor disso. Sim. Então, eu fui me capacitar para que eu pudesse capacitar essas pessoas. E eu sempre dei oportunidade para quem estava dentro da empresa, para crescer junto. Né? Então, todos os meus cozinheiros-chefes hoje, eles foram auxiliares de cozinha. Legal, legal. E eu tenho pessoas que eu posso esquecer o que eu pedi e eles não esquecem a resposta. São pessoas super dedicadas e que gostam do que fazem. Eles estão comigo desde o início. Então, eu fui para a cozinha, eu fiz o curso, eu entendi. Eu entendia quando tinha um estresse dentro da cozinha. Eu melhorei o relacionamento da supervisora com a cozinha. E depois eu vi que precisava melhorar mais a questão das técnicas de cozinha.
E em 2015, a gente abriu em 2011. Em 2015, eu passei numa seleção para o Le Cordon Bleu. Eu morei no Peru por 7 meses. O Mário foi com a nossa filha. Legal. Eu estudava lá de 9 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. E foi um desafio maior da minha vida. Nem no mestrado, nem no doutorado, lugar nenhum eu sofri tanto. Primeiro impacto a língua, né? Então, assim, para você perceber, eu não tenho medo de desafios. Isso é um perfil de quem não tem medo de mudança. Sim. Primeiro, o otimismo. Eu sou muito otimista. Como eu te falei, eu acho que a mudança sempre vem para melhor. Sim. É você sair daquela posição e buscar um novo desafio. Eu sempre quis buscar novos desafios. Né? E os nossos funcionários, eles vão junto com a gente. Né? Porque já é o perfil. Funcionário, colaborador, é que nem filho. Ele tem o mesmo comportamento de você. Né? Liderança pelo exemplo, né? Exatamente, liderança por exemplo. Então eu fui para o Le Cordon Bleu, morei lá 7 meses. O meu sócio, meu cunhado Wagner, cuidou de tudo, sozinho aqui em Manaus, com a nossa equipe, e deu tudo certo. Na volta, a gente deu uma reviravolta no cardápio, nas premiações que a gente teve. Quando tu foi no Le Cordon Bleu, tava quais unidades? A gente estava com o tambaqui de banda. Que foi o primeiro? O tambaqui de banda no Parque 10, ele começou como delivery. E os clientes chateados ficavam, mas eu quero um salão, mas eu quero um salão. Saquei. E a gente abriu um salão sem estar com esse custo no plano de negócio. Saquei. Mas graças a Deus deu certo, cresceu, a gente alugou a casa ao lado. Sim. Depois a gente abriu a unidade no Largo São Sebastião. Veio a Copa, Sim. né? Foi bem na época da Copa. Inclusive eu trabalhei esse período para ganhar experiência na Arena da Amazônia. Eu fui uma das chefes de cozinha da empresa alemã. Boa, legal. E eu aprendi muito lá sobre gestão de produção. Nós não tínhamos uma área de produção no restaurante. Então, eu vim do Le Cordon Bleu, eu fui para lá, ou eu fui depois. Aí aprendi sobre gestão. No Le Cordon Bleu, eu tinha área de aula tanto de cozinha quanto de gestão. Finanças, gestão do salão, gestão de pessoas, um curso super completo. E quando eu vim para cá, eu cuidei da gestão de todos os camarotes da Copa. Né? Legal. Foi uma experiência super boa. E foi a experiência necessária para a gente abrir uma área de produção que atendesse os 3 restaurantes ao mesmo tempo. Porque logo em seguida a gente abriu o Mui Gringo e depois a gente abriu o Filhote do Pará. Entendi. Então o Mui Gringo e o Filhote do Pará vieram depois dessa bagagem toda de conhecimento. O Tambaqui, a primeira unidade dele foi em 2011, a segunda foi em 2014, o Mui Gringo foi em 2017. Em 2011 nasceu a minha filha, em 2017 nasceu o meu filho. Para cada restaurante um filho. Filho. O próximo filho e o próximo restaurante vai... Não, agora não vai mais. Pode abrir restaurante, mas eu não posso mais. Agora são só os filhos dos filhos agora. Agora são os filhos dos filhos. E tem uma coisa. Eu nunca abri restaurante pensando nos meus filhos cuidarem do negócio. Saquei. As melhores pessoas para darem prosseguimento ao negócio são os colaboradores. São eles que estão lá, são eles que conhecem. Como é que você vai pôr uma pessoa, mesmo que seja seu filho, que ele não conhece? Ou você vem colocando ele dentro da empresa... Ou ele é um colaborador... Ao longo de todos esses anos... Ou ele vira um colaborador e vai entender... De todo modo, ele vai ser um colaborador. Só pode ser se for um colaborador. Sim. Ou ele vira um colaborador desde cedo... Ou ele não vai tocar um negócio. Boa. Não dá pra pegar uma pessoa porque é meu filho de paraquedas e pô. Restaurante, área dele, eu acho que todo negócio deveria funcionar assim. Até porque tem muitos filhos que ficam frustrados em ter que administrar um negócio quando um pai morre, porque não conhece. Boa. Então, ele tem que ser colaborador desde o princípio. A primeira coisa que eu falei, a minha filha tem que aprender a ir pra lá, fazer diária, de bandejar, para aprender a gostar de ganhar dinheiro com o trabalho dela. Boa. Se ela gostar, outro dia ela tinha 10 anos. E esses meninos de 10 anos já fazem robótica, já fazem linguagem de programação. E eu disse, Raquel, vem aqui. Olha essa planilha aqui, porque a gente faz controle do que entra na cozinha, do que vendeu e quanto ficou. Sim. Olha essa planilha aqui. Vamos pegar esse pudim.
Começou com 10. Tá dizendo que vendeu 6. Era para ter quanto? Ela 4. Mas só tem 3, mamãe. Olha, sumiu um pudim. Então, alguma área pode ser que ela se interesse. Sim. Né? A gente percebe que até uma criança pode fazer controles que a gente deveria fazer. Sim. Né? Então, assim, essa questão do filho, para mim, tem que ser colaborador. Tem que estar junto com a gente. E se quiser ficar, senão, paciência, quem vai ter prioridade é quem está lá dentro. Boa. Boa, muito bom. E aí, depois a gente teve... Estamos uma nova fase, né? Passamos pela Copa, montamos o gringo, montamos o filhote. E aí tivemos um momento de crise geral, etc e tal, tudo mais. E também modelos de negócio que não se adaptaram. O filhote do Pará foi fechado. Sim. Até explica pro público. O filhote do Pará foi fechado por quê? Bom, vamos começar pelo Mui Gringo, né? O Mui Gringo... Mui Gringo, vai, desde o Mui Gringo. O Tambaqui de Banda, ele é um restaurante regional. E a gente trabalha... o nosso grande público é o turista, né? E a gente já sempre gostou, nós fizemos um treinamento com o Oshiro e descobrimos que o nosso propósito é vivenciar a experiência cultural gastronômica, né? E o Tambaqui, a gente já fazia isso, mas é por sermos da região, conhecemos da comida e tudo mais. O Mui Gringo, quando a gente criou, é porque a gente gosta muito da cultura americana, né? E a gente gosta de conhecer e fazer com que você vivencie quando for lá. Então foi o grande boom, né? Hoje as pessoas não veem como um restaurante temático, mas não foi sempre assim. A gente tinha assim um tema por trás, mas era a cultura americana, né? Você ia lá, você se sentia tanto na comida quanto na decoração. Você se sentia lá nos Estados Unidos. A gente teve muita gente falando da comida, que era muito parecida, das músicas, da decoração. E na pandemia, tudo mudou, né? Na pandemia, negócios que eram de um jeito mudaram para um outro jeito, né? A gente perdeu aquele contato com o cliente de poder dizer: oi, boa noite, o que o senhor deseja? E o Mui Gringo, ele se encontrou na questão temática. Eu acho, pensando bem, que o tema, ele veio para dar essa distração nas pessoas. As pessoas ficaram por um tempo muito presas. Enquanto temas, elas ficaram mais alegres, mais felizes, queriam sair, queriam se fantasiar, né? Queriam participar de um evento, queriam curtir aquela... Faz sentido. Né? Exatamente. Elas queriam curtir aquele filme que era fã. Muita gente aparece fantasiada, leva seus filhos. A gente fez festa para criança, festa para adulto, e DJ, e tudo isso no ambiente familiar. Porque ou você tem festas à noite, que você vai e você não pode levar seu filho, ou você agora que tem filho, vai para um lugar que você pode se vestir como você se vestiria numa festa à noite, mas pode levar seu filho. Então, assim, a gente uniu muito as famílias, os amigos. E aí a gente se tornou esse restaurante temático, né? E aí o filhote, ele veio pegando o mesmo conceito do Mui Gringo, vivenciar a experiência cultural. Onde que o filhote nasceu, né? Como eu tenho formação no Le Cordon Bleu, eu não tenho problema de trabalhar em nenhuma cozinha, né? Eu vou trabalhar, eu posso abrir um restaurante de comida asiática, de comida mexicana, de comida italiana, porque lá a gente aprende técnicas de cozinha, né? Técnicas e alguns conhecimentos de vanguarda. Então, quando o filhote abriu, ele abriu para trabalhar com as pessoas que gostam da cultura paraense. Eu diria para ti que foi o restaurante mais pensado na decoração. Nós fizemos uma imersão no Pará, porque quando a gente pensou no filhote, a gente participou da feira de comida paraense que tem lá na Arena, umas 2 ou 3 versões, e a gente via que tinha muita gente amante dessa cultura. Muita aderência, né? O público paraense é muito forte. O público paraense muito forte e que não tinha problema em gastar. A Tijuca, ela é uma cerveja mais cara. Verdade. Ela é mais cara que até que a Heineken. A Serpa também não é tão baratinha. A Serpa também não é. E eles valorizam muito os ingredientes dele. Fazer uma maniçoba é uma festa. Sim. Né? E é caro, não só pelos ingredientes, mas por ficar 7 dias, de fato, fica 7 dias cozinhando. E aí a gente abriu o restaurante
para que as pessoas pudessem, não só naquele evento, curtir um pouco da sua cultura, mas lá dentro do restaurante também. E foi um sucesso. Só que a gente tinha um problema. Eu vim percebendo esse problema desde o início, porque o movimento na semana era baixo. E quando chegava sexta-feira, a domingo, era alto. E a gente percebe que no Parque 10 o trânsito é bem ruim na hora do almoço. Sim. E eu ficava assim, eu acho que se fosse eu também, ia pensar muito bem em ter 1 hora de almoço e ir almoçar lá naquele restaurante. Por mais bonito que seja pela comida, é que não dá tempo. Sim. Então, ele nasceu, o Filhote do Pará, em 2020. Em janeiro de 2020, em plena pandemia, que começou em março. Mas só para você ter uma ideia, no primeiro mês de nascimento dele, ele teve um faturamento muito bom. No segundo mês, teve um crescimento de 30%. Caramba. E no quarto mês, ele fechou. Sim. Nós ficamos com ele no delivery. E aí a gente teve a ajuda do governo para pagar boa parte da mão de obra. Nós tivemos o problema em todos os restaurantes, principalmente no Tambaqui de Banda, porque ele dependia muito de turistas. E a gente centralizou toda a nossa operação no Parque 10. Tanto de delivery, do Tambaqui, do Mui Gringo, do Filhote. E pós-pandemia, quando a gente voltou, nós ainda, que foi mais ou menos 2021, que foi acabando, a gente resolveu dar mais 1 ano para o Filhote funcionar. Ele começou com um custo muito robusto. Sim. Porque não foi uma falta. E o final de semana não estava sendo suficiente. O final de semana não estava sendo suficiente porque a semana não dava muita gente. Ele nasceu com custo robusto porque ele tinha um aluguel maior, um espaço maior. Sim. Então, e foi uma tristeza, né? Porque o pessoal gostou muito, mas a gente, de novo, tem que olhar os números. Tem que olhar os números. Boa. E a gente tentou. Vamos testar funcionar só no fim de semana. Foi legal. Teve o mesmo faturamento que tinha quando funcionava semana e fim de semana. Aumentou até mais, mas não cobria os custos. Como eu estou te falando, não é uma questão de amor. Você tem que olhar os números e você tem que tomar uma decisão. O que é que nós fizemos? Absorvemos muita gente nos outros restaurantes, porque a gente fechou no momento em que a gente precisava de equipe para os outros. Eu estava aqui no Mui Gringo, lembra? Exatamente. Então a gente absorveu todo mundo para os outros. A decoração do Filhote, se você quiser ir lá no Tambaqui de Banda, a parte dela tá toda lá. A gente já tinha um projeto de reforma no Tambaqui, agora ele tá mais lindo. E ele é a cultura amazônica, né? Sim. Porque agora você incluiu coisas do Amazonas, do Pará. E só não coube ainda colocar as coisas do Pará lá dentro do Tambaqui de Banda, até por causa da cozinha, que o Tambaqui de Banda é mais reduzido, né? A nossa cozinha lá no... Na verdade, eu já coloquei, por exemplo... A gente tem uma cozinha de produção, principalmente a gente... Oh,